Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 21 de abril. Estamos aqui para comentar o Evangelho do dia. Mas eu peço a você, lá no meu canal tem vídeo novo daquela série Introdução à Bíblia. Vá lá, confira. Se inscreva no canal, dê o seu joinha, ajude a espalhar a santa palavra de Deus. O texto de hoje é a continuação do texto de ontem. Estamos meditando o capítulo 3 do Evangelho de João. Hoje os versículos são do versículo 7b até o versículo 15. O versículo 7b e o versículo 8 retomam o texto que foi lido e meditado ontem. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. É palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Como disse, os versículos 7 e 8 retomam o texto de ontem. É a temática do nascimento do alto. E Nicodemos está cada vez mais embananado, porque ele não consegue compreender a linguagem de Jesus. O versículo 8, Jesus utiliza ao mesmo tempo a ambiguidade e a riqueza semântica da palavra grega pneuma. Pneuma em grego significa sopro, vento, hálito, mas também significa espírito. O versículo 8 fala exatamente da dinamicidade do Espírito Santo, do movimento, dessa força vivificadora, mas ao mesmo tempo da volatilidade, da incapacidade de se prender o Espírito Santo. Ninguém pode engaiolá-lo, ele não se deixa agarrar, é livre e age para além dos nossos esquemas. Aparece então mais uma pergunta relativamente estúpida de Nicodemos, versículo 9. Como é que isso pode acontecer? Os versículos 10, 11 e 12, nestes versículos, Jesus dá a primeira resposta. E do que Jesus fala? Primeiro, negativamente, certamente vocês perceberam. 3 vezes Jesus revela a incapacidade de Nicodemos e dos judeus em geral de compreenderem o que ele está dizendo. Versículo 10, Jesus diz: Não sabes. Versículo 11, não aceitais. Versículo 12, não acreditais. Não saber, não aceitar, não acreditar é a postura da grande maioria dos judeus. Estão empedernidos, endurecidos. Jesus fala daquilo que sabe, dá testemunho daquilo que viu junto do Pai. Jesus é a testemunha fiel, como diz o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Então, ele fala porque sabe, ele dá testemunho do que viu, parece muito com a primeira carta de João. Também nós, cristãos, aquilo que nós conhecemos pela fé, aquilo que experimentamos, aquilo que nossas mãos apalparam, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vivenciamos, é isso que devemos testemunhar.
Jesus testemunha aquilo que viu junto do Pai. E, no entanto, o seu testemunho não é aceito. Não conhecer, não aceitar, não acreditar. Essa é a postura daqueles que estão endurecidos, empedernidos e, por isso, fechados ao testemunho de Jesus. Finalmente, versículos 13 a 15, aqui temos a grande síntese teológica do trecho do Evangelho de hoje. Jesus começa falando de duas realidades: subir ao céu e descer do céu. Esse movimento, subir e descer, anabaino e catabaino, falam exatamente do mistério da encarnação e do mistério de sua glorificação. Ao mesmo tempo, Jesus utiliza o título Filho do Homem. Qual é o significado desse título? Filho do Homem, em hebraico se diz Ben Adam, filho de Adão, ou Ben Enosh, em aramaico Baranosh. Inicialmente, filho do homem significa simplesmente o ser humano. No plural, significa a humanidade. Pois bem, em Daniel, capítulo 7, versículo 14, o título Filho do Homem ganha um conteúdo teológico completamente novo. É o Filho do Homem glorificado, que vem em meio às nuvens do céu. Assim, o Filho do Homem, com esse título, Jesus está falando de sua glorificação. É um título que ganha um conteúdo escatológico. Em seguida, Jesus utiliza a famosa narrativa de Números capítulo 21, especialmente os versículos 8 e 9. A serpente de bronze. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. A imagem da serpente levantada se torna vida para aqueles que são mordidos pelas serpentes venenosas. A serpente lá de Moisés no deserto livra o povo de Israel da morte pelo envenenamento. Jesus é levado na cruz, nos livra do pecado e da morte. Mas o que é bonito aqui nesse versículo é o verbo levantar. Em grego se diz ripsoo. Mas aqui está mais uma vez a ambiguidade e a riqueza semântica, a riqueza de significados. Jesus joga com a riqueza desse verbo levantar-se. Quando ele diz que o Filho do Homem foi levantado, ele está falando de uma dupla realidade, tão presente no Evangelho de João. Ele foi levantado na cruz para a morte, mas ao mesmo tempo, o Filho do Homem é levantado para a sua glorificação. No capítulo 8, versículo 28, Jesus mesmo diz no Evangelho de João: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Olha que coisa bonita. Quando o Filho do Homem for levantado na cruz, João 8, 28, então sabereis que eu sou. É um modo de dizer, Jesus levantado na cruz revela plenamente a sua exaltação, a sua glorificação. Também em João, capítulo 12, versículo 32, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus é aquele que, levantado na cruz, revela sua identidade de glória e exaltação. O Filho do Homem, levantado na cruz, produz fé, produz vida eterna. A grande síntese do Evangelho de hoje é o versículo 15. O Filho do Homem vai ser levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Crer para ter vida eterna
É uma grande temática teológica do Evangelho de João, a vida eterna. Quem crê em mim possui a vida eterna. João 6,47. As palavras que eu vos disse são palavras de vida eterna. E Pedro também, no capítulo 6, versículo 68, diz: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Quem crer no Filho do Homem tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Vida eterna, no Evangelho de João, é uma grande temática teológica que condensa a vida da fé. Isto é, quem adere a Jesus Cristo, quem crê em Jesus Cristo, tem vida, e vida eterna, e vida com qualidade de eternidade, vida plena. Não é necessariamente ainda a vida depois da morte, é a vida da fé, que provém da cruz e da glorificação do Filho do Homem. É a vida eterna, que provém da fé e da adesão a Jesus Cristo. Nesse sentido, no Evangelho de João, qual é o maior pecado? O maior pecado é não crer. Exatamente porque Jesus é o amor. No mistério da cruz, ele revela plenamente o amor do Pai. Então, não crer no Filho do Homem, que na cruz morre por amor de nós, é o grande pecado da humanidade. Não acreditar no amor revelado pelo Filho de Deus morto na cruz. Ó Jesus, fonte inesgotável do amor, elevado na cruz para a morte, foste elevado para a glória, para a exaltação. Dá-nos a graça de acreditar em Ti, de crer no amor, de aderir à Tua mensagem do amor, para que tenhamos vida em plenitude, vida com sabor de eternidade. Já aqui, já agora, e um dia estaremos plenamente diante de Deus e o louvaremos sem cessar. Eu os abençoo neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fé nos dá vida eterna. Um abraço saudoso.